Olá, pessoal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje veio em clima de Halloween. Vai falar pra gente sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que está na semana 2 do PET 5. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que são as grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como a velocidade, tempo, massa, a idade, comprimento, enfim, tudo aquilo que a gente consegue medir, tá? Vamos ver o que são as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, se uma grandeza dobra de valor, a outra também vai ser dobrada. Se uma grandeza é reduzida pela metade, a outra também é reduzida, certo? E assim por diante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Através de alguns exemplos, a gente consegue entender melhor essa definição, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos ver. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Então, nesse problema aqui, quais as grandezas que eu tenho? Estou falando de quilômetro e litros de combustível, certo? Vamos ver qual é a relação que essas duas grandezas têm. Eu já falei que é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Eu fiz uma tabela para vocês. Então, eu tenho quilômetros e litros, tá? São as duas grandezas. O que o problema falou? Que para percorrer 300 quilômetros, o carro gastou 30 litros de combustível, certo? Se eu vou percorrer quantos quilômetros, né, que o carro vai percorrer, se ele gastar 60 litros de combustível? Então, veja bem, o que aconteceu aqui com os litros? De 30 passou para 60, não foi isso? Eu gastei 30 litros andando 300 quilômetros. Se eu gastar 60 litros, o que aconteceu? Dobrou a quantidade de litros. Então, se eu estou falando de grandeza diretamente proporcional, quantos quilômetros que eu vou andar gastando 60 litros de combustível? Aqui não dobrou? Então, o que vai acontecer com o outro lado? Vai dobrar também. Por quê? Porque eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, tá? E a nossa interpretação do problema também nos faz ter essa dedução. Porque se em 300 quilômetros eu gastei 30 litros, com 60 litros eu vou gastar 600 quilômetros, certo? Então, quando as grandezas dobram, ó, na mesma proporção, né? Aqui dobrou e aqui também dobrou, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos ver um outro exemplo agora, um conceito de grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Então, se uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, se eu dobro o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade, porque se uma dobrou, a outra é a metade. O contrário, né? Porque eu estou falando de inversamente proporcional. Se triplica o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz para a terça parte, e assim por diante. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante positiva, ou seja, o produto entre elas é constante positiva. Então, vamos entender melhor vendo um exemplo. 5 operários levantam um muro em 10 dias. Quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Então, presta bem atenção. Você tem 5 pessoas trabalhando, tá, na construção de um muro em 10 dias, tá bom? 5 pessoas vão fazer um muro em 10 dias. Quantas pessoas, operários, vão ser necessários para fazer o mesmo muro em 2 dias? Então, vamos ver a tabelinha aqui, ó. Eu tinha 10 dias. O que aconteceu com a quantidade de dias? Diminuiu, né? A quantidade de dias aconteceu o que com ela? Foi dividido por 5, porque de 10 para 2 é a quinta parte, certo? 2 é a quinta parte de 10. Então, de 10 para 2, eu dividi por 5.
Então, 5 operários demoram 10 dias para construir um muro. Se eu tiver só 2 dias para fazer esse mesmo muro, é claro que a quantidade de operários vai ter que ser maior, vai ter que aumentar, certo? Então, essa conclusão que a gente tira lendo o comando do exercício é que vai me dizer se é inversamente ou diretamente proporcional, não é? Então, veja bem aqui, se aqui eu dividir por 5, o que eu tenho que fazer com a quantidade de operários? Multiplicar por 5. Porque ela é inversamente proporcional, tá bom? Então, se aqui eu dividir por 5, 10 dividido por 5, 2. Como é que eu descobri esse aqui dividido por 5? Porque de 10 dias passaram para 2 dias. O que o 2 é do 10? A quinta parte. Então, eu vi essa relação, dividiu por 5. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 5. Eu vou ter 25 operários. Aí você vê, a conclusão é lógica. 5 operários gastam 10 dias. Se eu tenho só 2 dias para executar o muro, eu vou precisar de 25 operários, certo? Então, aqui eu falei de grandezas inversamente proporcional. Uma grandeza eu dividi por 5, a outra, então, tem que multiplicar por 5. No slide passado, as duas grandezas foram dobradas, tá? Tudo que faz com uma, faz com a outra, porque é diretamente proporcional, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui que o Pet trouxe para a gente. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. É muita informação, né? Vamos ler devagar e entender cada item aqui. Então, eu tenho nessa linha o preço de ingresso, a previsão da arrecadação, a previsão de despesa com segurança, previsão do público presente, número de pessoas, previsão do número de funcionários. Qual que é a pergunta? Qual dessas grandezas, aqui eu tenho as grandezas, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, vou trabalhar aqui com a grandeza preço do ingresso. Fiz um quadro para a gente aqui, ó. Preço do ingresso. R$30, R$60 e R$90. Eu quero saber qual dessas grandezas aqui que é inversamente proporcional ao preço do ingresso. Então, vamos pegar aqui agora a previsão da arrecadação. A previsão da arrecadação, ela não mudou. Se o preço do ingresso é R$30, eu vou arrecadar, a previsão é de 360 mil. Se o preço do ingresso é 60, a previsão também é 360 mil. Se o preço do ingresso é 90, a previsão também é 360 mil. Então, houve aqui alguma relação de inversamente proporcional? Não, né? O que aconteceu aqui, ó? Eu dobrei 30 vezes 2, 60. Aqui aconteceu alguma dobra ou aconteceu uma divisão por 2, porque pediu inversamente proporcional. Aqui, eu tripliquei 30 vezes 3, 90. Aconteceu alguma coisa aqui? Não. Então, preço do ingresso não é inversamente proporcional com a previsão de arrecadação. Está descartado esse, tá? Eu estou falando de inversamente proporcional. Bom, então, se um lado dobra, o outro lado reduz pela metade. Se um lado triplica, o outro lado reduz terça parte. E assim vai, tá? Inversamente. Vamos ver o quadro agora para a gente comparar o preço do ingresso com a previsão de despesa, que é esse aqui, ó, tá? Então, se o ingresso custa R$30, a previsão de despesas é de 5 mil. Se o ingresso é 60, a previsão é de 4.500. Então, vamos ver a relação. Aqui dobrou, aqui foi dividido por 2. 5 mil dividido por 2 é 4.500. Aqui triplicou, não é? Então, aqui teria que dividir por 3. 5 mil dividido por 3 vai dar 4 mil? Não. Então, preço do ingresso e previsão de despesas também não é inversamente proporcional. Tá? Agora eu vou relacionar preço do ingresso com previsão do público presente. Bom, então vamos lá. Se o ingresso custa R$30, eu tenho uma previsão de 12 mil pessoas. Se o preço do ingresso é 60, eu tenho uma previsão de 6 mil pessoas. Ó, veja bem, se o preço é 90, eu tenho uma previsão de 4 mil pessoas. Então, vamos relacionar um por um. O que aconteceu aqui? Dobrei. 30 vezes 2, 60. Então, para ser inversamente proporcional, aqui tem que fazer o quê? Dividir por 2.
12.000 dividido por 2, 6.000. Fechou. Tá vendo? Certinho. Agora, vamos ver aqui, ó. 30 vezes 3, 90. Certo? Então, eu multipliquei por 3. Para ser inversamente proporcional, eu tenho que pegar 12.000 e dividir por 3. 12.000 dividido por 3 é 4.000? Sim. Tá vendo? Então, o preço do ingresso e a previsão de público são grandezas inversamente proporcional. Então, qual é a resposta? Público presente. Então, eu só analisei um por um aqui com os dados que já tinha e consegui concluir que as grandezas inversamente proporcionais são preço do ingresso e previsão do público, tá bom? Todos os outros problemas dessa semana, eles são relacionados a esse assunto, tá? Eu não fiz outros para vocês. Se vocês tiverem dúvida, na hora que for fazer o exercício, me procura, tá bom? E assiste a videoaula quantas vezes for necessário, tá? Um beijo para vocês e até a próxima videoaula.